Dia, pessoas, vejam só. Hoje a gente vai continuar a nossa jornada aí de aulas em casa e hoje eu vou continuar com atividades sobre os adjetivos que a gente já viu semana passada. E hoje eu vou trazer para vocês uma atividade que eu tirei de uma gramática e ela fala um pouquinho sobre os adjetivos, certo? Eu vou estar mandando para vocês até a segunda página. Semana que vem, se persistir, eu estarei mandando vocês fazerem as outras páginas. Então, eu vou mandar as 4 páginas, isso é para fazer as 2 primeiras. E aí, na terceira, tem a continuação do quesito 11. Então, vocês vão fazer até o quesito 11, certo? E aí, a primeira questão é que vocês vão buscar as palavras e vão sublinhar os adjetivos que acompanham os substantivos. E vocês sabem que sempre o adjetivo acompanha o substantivo. Então, vocês vão buscar essas palavras aqui no texto e vão sublinhar. A segunda questão é classificar os adjetivos sublinhados de acordo com como eu posso dizer? De acordo com o sentido que ela traz. Se é um sentido de forma, de tamanho, de cor, de beleza, o ânimo que eles querem aqui é se um tipo de adjetivo que esteja relacionado com o tipo de personalidade da pessoa. Então, se tiver esse tipo de personalidade, vocês colocam aqui. E contexto é o contexto do adjetivo, se ele fala de um contexto em geral, certo? E aí a terceira questão, vocês vão completar os adjetivos aqui. Eles trazem o substantivo e trazem o adjetivo que vocês vão ter que completar com o final do adjetivo, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas palavras, vocês podem procurar no dicionário dessas palavrinhas aqui, tá? E aí é super fácil. Tem algumas aqui que são iguais ao português e qualquer dúvida pode falar comigo. Quarta questão, vocês vão sublinhar os adjetivos que trazem a qualidade e os adjetivos que trazem uma classificação, como a gente viu, aqueles 2 tipos de adjetivos, né? E aí tem um textinho aí para vocês, uma poesia, que vocês vão ver esses tipos de adjetivo e vão somente sublinhar. Quinta questão, busque os adjetivos que tem no segundo texto. E aí tem outro texto que vocês vão sublinhar, vão ler e vão sublinhar os adjetivos. Sexta questão, o grau superlativo que a gente viu nas características que eu botei para vocês no vídeo, tem os tipos de adjetivo e a classificação deles. Dê uma olhada lá que tem lá. A sexta questão é para vocês colocar os adjetivos em superlativo. Vejam lá como é que tá e vocês falem comigo se tiver alguma dúvida sobre essa questão. Sétima questão, escreva uma oração onde apareçam os adjetivos seguintes que vocês vão colocar aqui. Tem amável, frio, educado, azul, pobre, feliz e feio, que é feio. E aí, desses adjetivos, cada adjetivo desse você vai fazer uma oração, ou seja, uma frase. E aí vocês vão fazer, certo? Oitava questão. Indique o grau do adjetivo nas seguintes orações. E vocês vão ler todos esses aí. As características do grau também tá lá no vídeo. Tá lá para vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo. E o seguinte parágrafo, ele traz os adjetivos que vocês têm que sublinhar de novo, os adjetivos que vocês encontrem e analisá-los. Se tá no plural, se tá no feminino, no masculino, se concorda com qual substantivo, vocês vão dizer isso, certo? 10. Indique o significado dos seguintes adjetivos, que aí vocês vão utilizar o dicionário. 11. Faça uma frase com cada adjetivo que está aí embaixo. E ele utiliza o grau,
superlativo, comparativo, e aí tem as características também lá no vídeo que eu expliquei pra vocês cada um. E aí vocês vão fazer essas, vão utilizar grande, fuerte, forte, traidor, traidor, prodigioso, prodígio e pequeno, pequeno. E aí vocês vão ter que fazer frases referentes a cada adjetivo desse, certo? Lembrando que as atividades é só até o quesito 11. Semana que vem a gente faz as outras questões. E eu explico para vocês as próximas questões. Já vou enviando tudo logo, se vocês quiserem fazer e pedir para que eu fale depois, eu falo. E aí a gente vê como é que a gente procede. Mas por enquanto é só até 11. Certo, pessoas? Qualquer dúvida pode falar comigo. E prestem atenção em relação à falta de comprometimento em relação a isso e a falta também de vocês visualizarem as aulas, que lembrando, quando eu voltar só vai ter tempo de fazer revisão antes das nossas avaliações. Cada atividade dessa vale ponto, então eu não quero nenhuma desculpa. Lembrando, se for de uma questão extraordinária que fuja do controle de vocês e meu também, aí tudo bem. Mas se for por pura negligência, aí a gente vai ter que conversar depois para ver o que acontece. Mas quem não fizer, vou estar entregando os nomes à Consa e aí a gente vê como sucede, certo, pessoas? Então, até a próxima aula e eu espero que vocês façam. Qualquer dúvida, podem falar comigo.